Oi pessoal, estamos hoje fazendo o último videozinho da série Pandemia, as dores da alma, os males da alma, e eu quero que você preste muita atenção. Vivemos um tempo novo e de difícil compreensão, e por ser difícil de compreender, também é difícil de aceitarmos. Mas com relação a este tema, o tema é pandemia e o suicídio. Temos observado que milhares de pessoas não estão sabendo lidar com este momento, com essa situação. Toda sorte de males tem se manifestado e, por consequência, um crescimento espantoso de suicídios em todo o mundo tem se manifestado. Pessoas hoje têm se matado em todas as fases da vida, estão no meio dos jovens, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos e até ateus. Vivemos esses males e eu preciso que você compreenda que possivelmente essa pandemia tenha sido agora, nesses últimos meses, uma mola propulsora para o aumento do índice de suicídio devido à crise de solidão. Muitas pessoas que não sabem lidar com o afastamento social está potencializando este mal. E isto aumentando aquilo que a gente vem batendo de frente, que é a cultura de morte. Vivemos uma cultura de morte exacerbada. Eu quero que você preste muita atenção em algumas coisas que nós vamos falar aqui. Por exemplo, a cada 40 segundos, isso dados de 2018, alguém comete um suicídio no mundo. Há mais suicídios do que assassinatos. Há mais pessoas que matam a si mesmo, que tiram sua própria vida, do que mortes por aneurisma ou AIDS. O mundo hoje potencializa muito mais essa dor, ao ponto de a pessoa tirar a sua própria vida. De acordo com os relatórios, e nós temos que se basear nesses relatórios divulgados pela OMS, antes da pandemia, 800 mil pessoas cometiam suicídio em um ano, em todo o mundo. Em média, o mundo, 2.200 casos contabilizados por dia. 2.200 pessoas morrendo todos os dias no mundo todo por suicídio. Ou seja, a cada 40 segundos uma pessoa tira sua vida. Isso são dados de 2018, porque não tem estimativas, eles não lançaram as estimativas, os dados de 2019 e, por consequência, o início da pandemia em 2020. No Brasil, eram registrados até 2018 32 casos de suicídios por dia, todo o Brasil. E esses dados são muito importantes, porque as mulheres, por exemplo, representam 61,4% de tentativas de se suicidar e os homens 38,6%. Porém, o suicídio é maior entre os homens. Por exemplo, 100 homens que dizem eu vou me suicidar, 78,3% cumprem com a palavra que eles lançaram. É um índice muito elevado. Já as mulheres, de 100 mulheres que diz eu vou me suicidar, 21,7% se suicidam. São dados do ano de 2018. Por quê? Porque o homem é mais violento, ele faz com mais força, ele é mais racional, a mulher é mais emocional e muito daquilo que ela diz que vai se suicidar, ela de fato não leva até o fim esta situação. O suicídio hoje é a terceira causa de morte entre os homens de 15 a 29 anos. É um dado muito forte. Um homem já morre com mais facilidade, ele já morre mais cedo do que a mulher. Vocês vão ver alguns dados aí aparecendo aí em cima, alguns gráficos demonstrando isso tudo que nós estamos falando. E 79% do suicídio no mundo ocorre em países de baixa
e média renda. Aquele negócio de falar que pobre não se suicida mudou um pouco isso, que pessoas de baixa renda no suicídio também mudou. 52% do suicídio ocorre em pessoas com menos de 45 anos. Então, com certeza, a juventude está muito ligada a isso. De 15 a 29 anos, a média é muito alta, mas as pessoas com 30, 35, 40, 42 têm tirado a sua vida. E o gráfico de estatística, de análise para o futuro, ele não para de crescer. Ele é crescente continuamente em cada ano. O suicídio é considerado multicausal, ou seja, não tem uma causa específica. São várias situações que envolvem. A principal delas, a depressão. Mas uma perda como divórcio, envolvimento com drogas, doenças incuráveis, o drama pessoal, a solidão, como eu disse, a crise da solidão hoje tem sido potencializador, crises financeiras, o vazio existencial, complexos de inferioridade podem ser propulsores para para a pessoa pensar em tirar a sua vida. Há alguns que defendem que o suicídio é resultado de uma doença psíquica. Outros pensam que é um desajuste social. Alguns acham que só os doentes mentais ceifam sua própria vida. Porém, as evidências comprovam e provam que muitas pessoas mentalmente saudáveis dão cabo de sua própria vida. Não é um desajuste somente mental. Então, são muitas as causas que geram o suicídio, que conduz as pessoas ao suicídio. E uma das formas que a gente precisa trabalhar é quebrar o tabu. Esse vídeo tem essa finalidade, de quebrar o tabu. Apesar que hoje as pessoas falam de muitas coisas, mas a gente precisa tratar desse assunto com muita clareza e deixar bem transparente as coisas. A sociedade hoje corre um grande risco e pessoas do seu lado podem estar correndo este risco. Aqui no Brasil as coisas são muito maquiadas, as coisas são muito superficiais, as estatísticas são superficiais. A gente precisa jogar limpo, falar a verdade, abrir as expressões. Temos aí alguns trabalhos muito pequenos na área social com relação ao suicídio, alguns trabalhos feitos em escolas, alguns trabalhos feitos de forma governamental, mas verdadeiramente vivemos uma cultura de morte, onde o governo de fato não entra com a solução plausível daquilo que deveria. Então, precisamos cuidar da nossa família, de alguém próximo que já deu algum sinal de suicídio. A forma melhor é falar sobre o assunto. Presta atenção em 2 depoimentos de pessoas que atentaram contra a sua vida. Presta atenção nesses videozinhos de pessoas que atentaram contra a sua vida e quem sabe você vai ter uma grande valia em entender. Queridos, estamos aqui com mais um depoimento com relação a este tema, esta palestra sobre suicídio, e eu estou aqui com o Daniel, que passou pelos seus perrengues, pelas suas lutas, e eu quero fazer uma pergunta para você. Esse depoimento é muito importante. Você fala seu nome, sua idade, Daniel, e aquele momento mais difícil que você pensou mesmo em tirar a sua vida. Me fala um pouco sobre isso. Bom, então, meu nome é Daniel, tenho 20 anos. Um dos momentos mais difíceis que eu pensei em tirar minha vida foi logo após o final do meu ensino médio, né? E era um Quantos momento, anos? eu tinha 18 anos, né, na época, e 17 ali para 18 anos na época. E era um momento muito difícil, eu estava num período de depressão, né? Eu estava um período muito afastado da igreja, dos amigos, da minha família mesmo.
E era um momento em que eu tinha muitos pensamentos maus, muitos pensamentos tristes, né? Então, era um período que também no meu quarto havia Você muito. planejou alguma Eu coisa? planejei, como esses pensamentos eu estava muito cercado de pensamentos ruins e como várias possibilidades de acabar com isso. Na minha cabeça vinha várias tentativas e várias maneiras diferentes de como fugir, de como acabar, de como dar o ponto final, né? E de várias formas horríveis, horrendas, desde de arma, desde faca, desde pular, desde. Mais uma pergunta. O que fez você retroceder, mudar dessa situação? De fato. O que fez eu mudar foi eu achar Um propósito? uma pequena vontade que eu não sei da onde veio. Eu desconheço essa origem da onde veio. Eu creio até hoje que foi Deus, mas eu desconheço de onde veio essa vontade. Mas assim, eu falo porque essa vontade veio e falou, não, pera, e eu preciso parar e eu preciso fazer a última tentativa. E foi aonde eu falei para alguém que se nada adiantasse, aí sim eu faria tal ato, entende? E aí foi o meu último pedido de socorro. E quem te ajudou? Nesse último pedido de socorro, eu iria para o lugar onde sempre eu me sentia bem, onde as pessoas sempre que as pessoas sempre falavam que se sentiam bem, né? Que era a igreja, que era onde minha família se sentia bem, que meu pai e minha mãe sempre estavam orando por mim, que tinham pessoas que zelavam por mim, me cuidando. Então eu fui até a igreja dos meus pais e lá eu senti um aperto no coração, muito grande no coração. E nesse dia eu senti duas vontades, como se eu sentisse meu corpo sendo dividido ao meio. Uma vontade me puxava para a porta da igreja para me sair correndo e a outra vontade me puxava para a direção do púlpito. E eu não sabia e meu corpo balançava para um lado e para o outro. E aí, nesse balançar, estava justamente na hora do apelo final. E nessa hora eu não conseguia me locomover e uma pessoa veio e pegou na minha mão e me levou na frente. E foi lá que eu chorei, eu me derramei e eu tive um sinal lá que a minha vida não era, não tinha ali o ponto final da minha vida. Amém, amém. Ele atinge índice muito elevado. No ano de 2018, no Espírito Santo, nós tivemos 233 casos de suicídios registrados no painel de monitoramento da mortandade do DataSul, ou Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde. Esses suicídios começaram a ser contabilizados no Espírito Santo a partir de 1996. E estes dados não tinham sido totalmente fechados no ano de 2019 e muito menos no ano de 2020. Ou seja, um índice muito elevado de mortes por suicídio no estado do Espírito Santo. Tendo como base, presta atenção, uma cultura de morte. Porque o ponto mais crucial para esse grande índice de suicídio foi a Grande Vitória. E dentro desses pontos, só na ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça,
popularmente conhecido como Terceira Ponte, foram contabilizadas 81 tentativas de suicídio e 11 culminaram em morte. 81. Das 233 em todo o estado, a grande maioria, 55%, ficou na Grande Vitória. O interior se suicida muito também. Mas 55% ficou na Grande Vitória. Sendo que 81 tentativas foram na Terceira Ponte, culminando naquelas 233 mortes, 11 mortes na ponte. E isso são os dados passados pela concessionária Rodossol. Precisamos entender. O monitoramento nessa ponte, quem é aqui do estado sabe, é feito desde 1999. E o crescimento é gradativo, não para, cada ano cresce mais. Em 2015, eles fizeram um planejamento, um plano de contingência para a situação de emergência. Em 2016, colocaram câmeras e monitoraram uma equipe preparada. Porém, ali foi lançado um projeto com uma consulta pública para criar uma barreira de contenção, principalmente no vão central, na subida para o vão central, para que as pessoas não se jogassem dali, ao valor de R$ 25.213.000. Isso foi aprovado em 2016. Estamos em 2020. Não foi feita essas barreiras de contenção. Ou seja, a gente entende que, de fato, o nosso estado, o estado denominado Espírito Santo, vive uma cultura de morte. Os governantes não se importam, de fato, pela sua pessoa, pela minha pessoa. Estamos vivendo essa pandemia, muita gente na crise de solidão, muita gente vivendo uma depressão pontual e ainda assim nós não vemos nenhuma movimentação governamental para que pessoas de alguma forma sejam tratadas, mas só vemos o peso da cultura de morte. Ou seja, a crise, a pandemia, o coronavírus que vem nos impactando. Não vemos uma mudança na linguagem, no aspecto com relação a proporcionar soluções para aquilo que são os males da alma. E aqui no estado, isso é muito pontual. Eu quero que você comece a compreender que existe uma solução nesta nossa fala e na proposta de seguirmos o Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, porque as boas novas trazem vida e vida transformada. A palavra de Deus, em Êxodo 20, versículo 13, é onde está os 10 mandamentos, a lei diz, não matarás. Por quê? Porque os cristãos são chamados a entregar as suas vidas para Deus e a decisão de quando devem morrer pertence somente a Ele. Não matarás. Esse versículo proíbe o homicídio, o suicídio e os pecados vinculados à violência. Este mandamento atesta que a vida é sagrada e pertence a Deus. E eu preciso que você compreenda. Nas Escrituras, há 6 relatos de suicídio, sendo um que é o de Sansão, um famoso personagem bíblico, onde eles entendem que ele não se suicidou, mas ele cumpriu uma promessa, uma missão, um chamado. E eu quero que você, de fato, comece a entender algumas coisas com relação ao que a Bíblia diz sobre isso. Quando a Bíblia registra esse suicídio, e o primeiro em Juízes, capítulo 9, versículo 54, de Abimeleque, filho de Gideão, aquele personagem famoso, que com 300 homens venceu mais de 180.000 soldados, o filho dele, em dado momento, só é ferido por uma mulher. Naquela época, era considerado desonroso ser morto por uma mulher. E ele tira sua própria vida. Mais à frente nós vamos ver o rei Saul em uma situação similar de guerra,
aonde ele perdeu a guerra. Isso está em 1 Samuel, capítulo 31, do versículo 3 a 6, onde ele perdeu a guerra e, por ter perdido a guerra, ele pede para que o seu escudeiro tire a vida. O seu escudeiro obedeceu, e neste caso o escudeiro de Saul, que negava o pedido dele, mas então Saul se lançou a lança. Professor Hélio. Professor Hélio, ele tem um projeto que cuida de aproximadamente 120 crianças há 18 anos. E ele passou por momentos muito difíceis, e esses dias ele recebeu um livramento que de fato só Deus pode fazer, porque ele de fato estava a ponto de tirar a vida dele. E eu quero fazer uma pergunta para você, professor. O que aconteceu e como foi esse livramento? Na verdade, eu cheguei eu trabalho como vigilante, trabalhei 12 horas, mas desde quando eu cheguei no serviço que eu não estava legal. Coração apertado, falta da minha filha, sei lá, não estava legal. Mas mesmo assim eu trabalhei, foi um dia puxado, e eu cheguei em casa e não consegui parar de chorar, eu só chorava. Quando de repente, uns pensamentos ruins e tal, de repente, do nada, minha vizinha do lado aqui, que eu nem sabia que tinha meu telefone, mandou uma mensagem no WhatsApp para mim me oferecendo uma canja de galinha. Aí eu falei que não queria, que não estava com fome e tal, e ela insistiu em me dar a canja. Aí ela falou assim, eu falei assim com ela, eu não estou com fome não. Ela falou assim, não, eu vou levar aí para você. Ela do lado da minha casa, aí ela trouxe. E quando ela me viu, eu estava tremendo demais, não estava em mim. Ela pegou e me deu um simples abraço. E o abraço que ela me deu, assim que ela me deu o abraço, meu coração se aquietou, acalmei e dormi perfeitamente. E no outro dia acordei bem melhor. Mas de fato você pensava em fazer alguma coisa consigo? Na verdade, para ser bem sincero, eu já pensei várias e várias vezes. E só não fiz porque não tenho muito conhecimento da Bíblia, mas eu sei que isso é uma coisa que já me levaria para o inferno diretamente. Então eu sempre peço a Deus para estar me livrando. E esse foi um dos livramentos. Porque assim como eu já tomei vários remédios, já tomei até veneno de rato, e ele me trouxe de volta, ele me trouxe agora com um simples abraço. Esse abraço então foi de suma importância para a sua vida? Foi como se um anjo tivesse me abraçado. E eu nem tenho convivência com essa vizinha minha aí. É só boa noite, boa tarde. Raramente eu vejo ela. E ela, enviada por Deus, fez isso. Mas vamos ficar só com esse depoimento, para não constranger mais, e trabalhar só com este momento. Outros vídeos vocês vão ouvir mais sobre isso. Olha só, veja bem, você ouviu os depoimentos importantes de confronto, aonde a gente entende que uma das melhores formas para prevenir é falar sobre o tema. E desta forma eu quero falar pontualmente sobre o suicídio no Espírito Santo, a espada deste escudeiro. Logo após, o escudeiro também tirou a sua própria vida. Mais à frente vamos ver uma história de Davi, em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 32, o conselheiro de Absalão, Aitofel, que também já tinha sido conselheiro de Davi, por Absalão não ter ouvido o seu conselho e depois ter perdido a sua vida na perseguição ao seu pai, Aitofel vai e se enforca, tira a sua própria vida. A Bíblia também vai dizer sobre Zirim, um ex-capitão que se tornou rei em Israel e com apenas 7 dias também se matou. Ele incendiou o próprio castelo quando a sua cidade foi dominada. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 18 e 19. A história mais famosa do Antigo Testamento é de Sansão,
mas eles entendem que no caso de Sansão o objetivo principal não foi tirar a sua própria vida, mas destruir os filisteus. Por esse motivo a sua morte tem um aspecto sacrificial em favor do bem de seu povo, e por isso foi considerado um herói. Juízes, capítulo 13, versículo 5. E por último, o mais famoso de todos, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o de Judas Iscariotes. A história diz, por ter traído Jesus, Judas foi consumido por um remorso diante das consequências de seus atos e se enforcou. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5 e Atos 1, 18. Também informa que o galho da árvore se quebrou e seu corpo foi partido ao meio. Isso é de suma importância para o entendimento, porque a gente precisa entender o que a Bíblia nos dá de respaldo com relação a essas situações. Como eu vinha dizendo, quem pretende se matar dá sinais? Dá sim. Provado estatisticamente que 80% das pessoas que cometem suicídio deram claros sinais que iriam fazê-lo. Portanto, isso quebra o mito de que quem fala em suicídio não se mata. Se mata sim. Precisamos ficar ligados aos sinais de pessoas que dizem, por exemplo, não aguento mais, minha vida está sem sentido, eu queria morrer. Ou ainda em comportamentos que, de forma exagerada, tomar bebida exageradamente, tomar remédios exageradamente, provocar cortes nos pulsos ou outros ferimentos. Com certeza essa pessoa, algumas podem parecer que estão flertando com a morte, mas isso é muito sério. Pessoas que ficam muito próximos à janela no sentido angustioso, depressivo, onde tudo perde sentido na sua vida. Isso tudo são sinais que podem ser facilmente observados e você precisa observar isso nas pessoas. A depressão continua sendo a principal motivação para o suicídio. Hoje a depressão é tratado de forma clínica, como a gente falou no vídeo passado, e ela é hoje a principal força motora para isso. No meio evangélico, principalmente no meio evangélico, temos um grande desafio, porque há dois extremos com relação à depressão. Primeiro, vindo do ensino que diz que depressão é demônio. Então imagine uma pessoa depressiva também tendo que carregar o peso de que está possessa ou sendo instigada por Satanás. É muito peso. Outro extremo vem de uma linha mais conservadora, onde acredita que depressão não é uma doença, mas a pessoa está em pecado. Já foi comprovado que a depressão é uma doença clínica. Olha aí, presta atenção nesse videozinho, as energias nessa tela. As energias de um depressivo é diferente de uma pessoa normal e precisa ser tratada como tal, com medicamento, terapia e fé. Agora eu quero entrar para a gente começar a encerrar em um ponto muito, muito importante. A Bíblia nos ensina que nada pode separar um cristão do amor de Deus. O suicídio pode separar um cristão do amor de Deus? Muito interessante essa pergunta e precisamos ficar pontual com isso. Se eu falasse que sim, estaria contradizendo o texto. Nada, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem tempo, nem homem, nem demônios, nem anjos. Nada pode nos separar do amor de Deus. O grande ponto dessa pergunta, que é a dúvida de muitos. E se eu me suicido, posso ser salvo? Se eu tiro a minha vida, eu posso ser salvo? O suicídio, como temos visto, não é uma coisa tão simples assim. Ele é um atentado contra a autoridade de Deus. Não matarás. Só o Senhor é o autor da vida e só Ele tem o poder de tirar a vida. Quando alguém comete suicídio,
um atentado contra a sua vida, ele está usurpando o direito que pertence só ao Eterno, só ao Criador. A Bíblia diz que ninguém vive para si mesmo e, portanto, morre para si mesmo. Nós pertencemos a uma família, a uma igreja, a um povo. Por isso, quando eu ceifo a minha própria vida, eu estou cometendo um ato totalmente egoísta. No entanto, afirmar que todo suicida vai para o inferno, de fato, as bases bíblicas ou aquilo que as pessoas querem como base bíblica, eu não tenho. Porque a tese que todo suicida é um Judas Iscariotes não é verdadeira. É aí que está o ponto. Judas não foi para o céu porque era... Judas não foi para o céu porque ele não era convertido. Olha a vida daqueles homens que eu falei, citados na Bíblia, que agiram daquela forma, se suicidando. Eles viviam, de fato, é só buscar o contexto bíblico, no pecado. E o suicídio não foi a causa da sua condenação, mas uma consequência. Foi uma consequência daquilo que eles desenvolviam na sua vida. Saul, o próprio Sansão, ele fez escolhas terríveis. Saul foi alertado por profeta que andava do lado dele. Ele continuou no pecado. O filho de Gideão agiu de forma incoerente, matando pessoas que não eram para ser mortas. Aitofel, ele se envolveu numa traição terrível com o filho de Davi. Homens que viviam em pecado. Judas Iscariote andou com Jesus por 3 anos e meio. Ouviu tudo de bom, viu, manifestou, mas ele era ladrão. Ele era o que cuidava das finanças e toda hora tirava a moedinha, toda hora. Então ele já tinha esse pecado dentro do coração. Eles vivem. Então o suicídio desses homens não foi a causa principal, foi consequência. Desta forma, posso afirmar que é possível que uma pessoa que crê, um cristão, um crente, sofra algum distúrbio mental ou uma depressão severa, chegar ao ponto de atentar contra a sua própria vida, de tirar a sua própria vida. E aí, querido, nós não temos a competência de nos assentarmos na cadeira de juiz e de lavrarmos uma sentença de condenação eterna para esta pessoa. Só Deus conhece o profundo de cada coração e Ele é o que faz o julgamento perfeito, ou seja, o julgamento de eternidade na presença dEle ou de eternidade fora da presença dEle, com relação ao suicídio, cabe somente a Ele. Nós não sabemos a situação. Ele conhece o profundo de cada coração, o profundo do meu e do seu coração. Então, como a família e os amigos devem proceder quando suspeita, com relação, suspeita e também vê que já está acontecendo atos de atentado contra a própria vida da pessoa. Como nós devemos nos portar? Primeiramente, precisamos investigar. É uma depressão? É uma crise financeira? É uma dependência química? É um rompimento de um casamento, de um noivado, de uma situação muito forte no coração desta pessoa da alma? Ou seja, são várias as motivações. Mas no momento em que a causa é identificada, precisamos tomar ações imediatas. Um acompanhamento dessa pessoa com indicação aos psiquiatras, terapia, o uso de medicamento. Afinal de contas, a medicina bem usada era uma bênção. Precisamos, de fato, pontuarmos, mas isso só não basta. A pessoa também precisa cuidar da sua alma, buscando ter fé e esperança. A depressão tem cura, porque Deus restaura a alma da pessoa. Salmos 42, 27. Porque a depressão, que é uma mola propulsora, a principal mola propulsora do suicídio, tem começo, tem meio
e tem fim. Eu sou prova viva de tantas pessoas que eu vivi alguns anos cuidando com depressão e hoje são pessoas alegres, buscando a vida e uma vida profunda de alegria, de paz, uma vida de relacionamento, uma vida que nos motiva a querer viver. A igreja pode dar esse suporte, de fato, buscando ouvir e pontuando coisas verdadeiras, não espiritualizando, não lançando coisas fictícias, mentirosas. Podemos de fato ajudar como verdadeiros cristãos. Afinal de contas, nós temos dentro de nós as boas novas do Evangelho, ou as boas novas de Cristo, as boas novas da vida, de uma vida de transformado. O Setembro Amarelo é alguma coisa que valoriza isso, é a única coisa que o governo faz dentro dessa proposta e não podemos ignorar que seja investido mais profundamente. Eu não creio muito nisso, porque de fato estamos vivendo uma cultura de morte, não uma cultura de vida. Eu creio em pequenas pontuações, em a família acordando, observando, buscando de fato um estilo de vida diferenciado, longe das drogas, longe da bebida, buscando pontuações de relacionamento, de comunhão. É nisso que eu creio. Mas o Setembro Amarelo é alguma coisa que foi feita pelo governo. E dentro disso, querido, eu quero encerrar essas pontuações dizendo que se você sofreu algum drama pessoal neste momento de pandemia, ou até antes você vem sofrendo, saiba que há esperança no amor de Deus e na família. Tem pessoas que ainda procuram fazer o bem. Existem recursos legítimos para você sair desta fase ruim e que devam ser usados como bênçãos da providência de Deus para a sua vida. Valorize os relacionamentos saudáveis, busque ajuda, rompa o silêncio. Retire esta casca grossa que encobre as suas feridas e aceite ser tratado com a graça de Deus. Se estas palavras vieram de encontro às suas necessidades, eu quero pedir encarecidamente que você comente, que você curta, faça um likezinho aí, que você se inscreva nesse canal. Eu quero continuar e eu preciso que você me ajude. Eu quero chegar a 1000 inscritos. Preciso destrinchar isso. E você que já fez essa inscrição, queria que você compartilhasse e pedisse pelo menos para 10 pessoas se inscreverem nesse canal. Quero chegar até 1000 inscritos até o final de junho, julho. Se você puder me ajudar nisso, vai ser uma bênção para a gente continuar falando. Vou trazer mais um tema profundo, começar uma série sobre pandemia e a sexualidade, o sexo em si, os capixabas, quem são os capixabas dentro dessa pandemia e tantos outros temas de suma importância. Por isso eu quero deixar este final desta série te abençoando. Saia dessa escuridão, abra os seus lábios, fale com alguém, peça socorro. Não são muitos. A palavra de Deus diz que os campos estão branquinhos e poucos são os ceifeiros, que de fato pode ajudar, mas tem gente que pode ajudar. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva, no nome de Jesus.